Olá! Nesse vídeo nós iremos falar quais as habilidades precisamos desenvolver para o pediatra da nova geração. Durante a nossa formação, a gente acaba fazendo um trabalho sempre de muito grande volume e a gente acaba esquecendo que, para a gente atender no nosso consultório os nossos pacientes, a gente precisa desenvolver algumas habilidades que a gente trouxe listada aqui para vocês. A primeira delas é sobre a escuta ativa que a gente vai fazer daquele paciente. E a gente precisa entender que escutar não é só ficar ali deixando as palavras entrarem no seu ouvido. Você precisa fazer uma escuta realmente ativa, estar participativo daquele momento de escuta, responder às dúvidas que a mãe tem e não interromper a mãe durante a sua fala. Às vezes a mãe ela precisa apenas falar e a gente precisa apenas ouvir. A gente precisa também tentar, durante essa escuta, entender o que aquela mãe quer nos dizer, porque às vezes ela traz algumas questões maiores traduzidas para ela em algumas palavras que às vezes nos parece uma reclamação, uma lamúria e na verdade ela está tentando te pedir ajuda de uma forma que ela ainda não sabe. Então a gente precisa treinar muito bem os nossos ouvidos, escutar com muita empatia aquela mensagem que aquela família está trazendo para a gente. A segunda habilidade é a comunicação. Saber se comunicar de forma assertiva com o seu paciente também é fundamental. Muitas vezes a gente se restringe a dizer palavras, não, fica tranquilo, isso é normal. Mas a mãe precisa de mais disso, porque hoje com a internet, com os palpites, com o Instagram, a mãe consegue já ter uma lista de dúvidas na cabeça dela de acordo com a queixa. Por exemplo, se o bebê, 45 dias, chegou com uma queixa de vômitos, de muita regurgitação, ela certamente já leu na internet que pode ser refluxo, alergia à proteína do leite de vaca, estenose hipertrófica de pilouro, e aí você simplesmente se restringe a dizer que é normal. Isso não vai contentar ela precisa de mais explicação a respeito disso. E como você pode comunicar neste exemplo que isso realmente é normal? Explicando que o intestino do bebê é muito imaturo, ele termina de se formar lá com seus 6 meses, que é quando vai começar a introdução alimentar, que o bebê nessa idade passa muito tempo deitado, só consome leite, que é líquido, então quando chacoalha, quando ele faz força para fazer cocô, quando soltar um pum, ele pode vomitar. Isso causa uma certa irritação e até mesmo que ele pode estar mamando muito mais do que ele consegue e precisa regurgitar. É uma explicação totalmente diferente do que se restringir a ser normal. É isso que a gente precisa aprender, como nos comunicar, como falar claramente para aquele paciente e às vezes a gente vai ter que falar várias vezes a mesma coisa de formas diferentes ao longo das nossas consultas para que essa família realmente se sinta acolhida e convencida de alguma situação. Então a gente já falou que você vai precisar saber escutar e vai precisar saber falar. E a gente também sempre fala que a gente precisa estar disponível para aquela família. Disponível não só para escutar e para falar, mas disponível também para ajudar ela nesse tempo em que ela está sendo conduzida pela nossa consulta, né? Pelo nosso trabalho. Então a gente vai dar uma assistência a esse paciente e vai estar disponível. E quando a gente fala aqui em disponibilidade, não quer dizer que você vai entregar a sua vida para aquela família. Você também é um ser humano, muitos de nós, né, também temos nossos filhos, nossa família e temos que estar disponíveis para a gente e para a nossa família, mas a gente também tem que ter aquele tempo que é de disponibilidade dele. Então é importante que ao longo do seu planejamento de trabalho, além do horário que você tem disponível para estar no consultório atendendo fisicamente aquele paciente, você também disponibilize parte de tempo extra consultório para responder às possíveis perguntas ou necessidades que aquela família apresente até a próxima consulta. Então, por fim, nós temos 3 grandes habilidades, que é ouvir, falar, se comunicar e estar disponível. Nos siga para mais dicas aqui no canal.